O ciclo de 4 anos do Bitcoin, será que é um mito ou então uma verdade absoluta? O momento para a gente discutir esse assunto não poderia ser melhor, porque caso a teoria do ciclo de 4 anos venha a se repetir, nós já batemos o topo deste ciclo. Agora, se ela é uma teoria que poderia ser descartada, se ela for um mito, aí sim nós ainda temos espaço para correr ao longo dos próximos meses e dos próximos anos. Então, ao longo desse vídeo, a gente vai falar sobre a ideia do que é o ciclo de 4 anos do Bitcoin e se de fato ele é um mito ou uma verdade absoluta. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Bom, então vamos lá, pessoal. O que é essa ideia do ciclo de 4 anos do Bitcoin? A galera costuma falar muito que ele está associado com o halving do Bitcoin, né? O halving sendo aquele movimento de cortar a recompensa dos mineradores pela metade a cada 4 anos. Quando você corta a recompensa dos mineradores pela metade, você corta também a quantidade de novos bitcoins que estão sendo emitidos no mercado, que estão sendo colocados em circulação. Então, redução da oferta com o aumento contínuo da demanda, logo a galera fala que o halving gera estes ciclos de 4 anos, certo? E normalmente quando a gente tem o halving, o Bitcoin começa a subir mais ou menos ali um ano depois do halving e costuma subir mais ou menos 2 anos depois do halving. Então normalmente a gente tem esses ciclos, né, onde o Bitcoin sobe durante 3 anos em um mercado de alta, tem uma correção de 1 ano em um mercado de baixa, normalmente após o final de um ano pós-halving, né? Então a gente teve o halving de 2012, 2013 foi um ano positivo, no final de 2013, início de um bear market. Aí mais ou menos um ano antes do halving de 2016 a gente começa a subir, tem um 2016 positivo, tem um 2017 positivo e no final do ano pós-halving, 2017, a gente inicia um bear market também novamente de um ano de duração. E aí novamente, mais ou menos um ano antes do halving a gente começa a subir, halving de 2020, 2020 é um ano positivo, 2021 é um ano positivo e no final de 2021, um ano pós-halving, a gente novamente tem um ano de bear market. E a grande pergunta é agora, o momento que a gente está vivendo, né? O Bitcoin começou a subir um pouco um ano antes do halving, ali 2023, tivemos o halving em 2024, subimos ao longo de 2024 e agora em 2025 a gente vem subindo, mas também vem se aproximando cada vez mais do final do ano, onde caso o ciclo de 4 anos, o ciclo do halving venha a se repetir, nós poderíamos de fato entrar em um período de bear market, que duraria aproximadamente um ano, né? Caso este ciclo venha a se repetir, certo? Se a gente olhar outros dados relacionados ao halving, que é muito interessante a gente olhar isso aqui, normalmente, todas as vezes que a gente teve o halving do Bitcoin, o mesmo número de semanas anteriormente ao halving marcou o fundo do Bitcoin e posteriormente ao halving marcou o topo, né? Então, se você observar o halving de 2012, 55 semanas antes foi o fundo, 55 semanas depois foi o topo. No halving de 2016, né, desculpa, 77 semanas antes foi o fundo, 77 semanas depois foi o topo. 2020, 75 semanas antes fundo, depois topo. E agora, né, 75 semanas marcaram o fundo, para marcar o topo, 75 semanas depois cairia justamente no final de setembro, começo de outubro, onde a gente bateu a casa dos 126 mil dólares, podendo indicar novamente mais um topo do ciclo de 4 anos. Então isso aqui gera aí uma grande argumentação dentro do mercado cripto, né? Muita gente achando que o ciclo do halving vai se repetir, que é hora de vender as suas moedas, porque aconteceu 3 vezes no passado e vai acontecer de novo. Mas não é bem assim, né, galera? Você olhar simplesmente para dados passados e esperar que isso vá se repetir no futuro, na minha visão, é uma análise um tanto quanto vazia. Você pode até ver isso, né, com relação ao que muita gente esperava, que a gente ia ter um mês de outubro muito positivo, o famoso Uptober nos mercados, porque ele tem um histórico muito bom, né? Só 2 anos a gente teve um outubro negativo para o Bitcoin e esse ano a gente teve um outubro negativo. Por quê? Porque retornos passados não são garantia de retornos futuros, né? Não quer dizer porque aconteceu muitas vezes na história que tende a acontecer de novo. Então a gente olhar só para isso, na minha concepção, é uma análise um tanto quanto vazia. E sim, tem a questão do halving, diminuir a oferta em metade dos bitcoins, né? E por isso, com o aumento da demanda, a gente vê esse choque, os ciclos acontecem, mas na minha visão, isso sozinho não explica estes ciclos do Bitcoin, tá? Para mim, tem algo muito mais importante que dita os ciclos de 4 anos do Bitcoin do que de fato o halving, né? Para mim, a grande questão é a liquidez global, tá? Então, este gráfico aqui, ele mostra a correlação que o Bitcoin tem com a liquidez global em um período de 12 meses. Uma correlação de mais de 83%.
o que faz total sentido, né? A ideia por trás do Bitcoin é você ir para um ativo escasso, você ir para hard money, né? Então uma moeda que vai se proteger da desvalorização da moeda fiat, a impressão de dinheiro por parte de governos, seja o dólar, o euro, o real ou as 1000 moedas que o Brasil já teve na sua história, né? Cruzado, cruzado novo, cruzado das antigas, não sei das quantas. Todas essas moedas governamentais, elas rumam destino a zero, porque o governo sempre está aumentando a base monetária, sempre está imprimindo mais dinheiro, e com essa impressão e expansão da oferta de dinheiro fiat, como o Bitcoin é um ativo escasso, que tem uma oferta bem limitada, são 21 milhões de unidades, ele captura muito dessa valorização, diretamente alinhado com o pace dessa expansão monetária, né? O aumento da liquidez global é refletido no Bitcoin. E aí, normalmente, o que acontece? A gente tem esses longos períodos de expansão da base monetária, os governos imprimem muito dinheiro, a gente passa por um período de injeção de liquidez nos mercados, normalmente dura 3 anos, mas uma hora ou outra o governo também começa a tentar controlar um pouco esse excesso de liquidez, a inflação começa a disparar e eles falam, não, cara, a gente tem que dar uma controlada, tem que segurar um pouco essa oferta. Vamos aumentar a taxa de juros, vamos começar um processo de QT, aperto quantitativo, drenar a liquidez dos mercados, e aí quando isso acontece, chega uma hora que a gente tem sim uma crise de liquidez por um certo período no sistema, até que eles voltem a imprimir, porque hoje a resposta para o governo para qualquer crise que aconteça, 2008, dot-com, se você olhar na Covid, sempre a resposta deles é vamos imprimir, vamos fazer um bailout para os bancos. Então, no longo prazo, a trajetória é clara, eles vão imprimir, a oferta de dinheiro vai continuar aumentando, não tem como evitar isso. Mas no curto prazo, dentro dessa tendência de longo prazo, a gente costuma ter sim ciclos de liquidez e para mim isso é muito mais o que dita os movimentos, não só do Bitcoin, mas dos mercados como um todo, né, do que a questão do halving ou retornos históricos. Se você olhar SPX, que é a bolsa americana também com a correlação de mais de 80% com a liquidez global, outros ativos também como o ouro, né, e algumas outras classes de ativo também com uma correlação forte aí com a liquidez global. Então eu quero analisar este gráfico aqui com vocês rapidamente, tá? Que ele mostra o quê? Justamente a performance do Bitcoin em preto, em azul a performance da liquidez global. E você pode ver que a gente tem topos e fundos muito próximos, né? O topo de liquidez com topo de Bitcoin, fundo de liquidez com fundo de Bitcoin. Aqui novamente ó, o topo do Bitcoin um pouco antes do topo da liquidez, o fundo muito próximo ao fundo da liquidez. E se eu colocar este gráfico verdinho aqui, né, que ele mostra o quê? O aumento da liquidez ano após ano, você vê que essa correlação do topo com o fundo do Bitcoin e da liquidez é maior ainda, tá? Então, no primeiro ciclo, a gente pode até considerar, cara, não foi exatamente tão preciso assim nessa questão do topo, mas o fundo foi bem preciso, porque o Bitcoin também era muito pequeno, mas a partir de 2017 ali, né, ó, o topo da expansão da liquidez ano após ano com o topo do Bitcoin casou precisamente, né? E o fundo, né, da retração da liquidez ano após ano também casou precisamente com o fundo do Bitcoin. Novamente, isso se repetiu em 2020 e 2021 e depois, né, o fundo em 2022. E no momento, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo novamente, né, uma expansão da liquidez. Então a grande pergunta é, cara, para onde que a liquidez vai? Ela vai continuar expandindo? Ela vai começar a contrair? Porque você antecipando o movimento da liquidez, você tem uma chance muito maior de antecipar os movimentos do Bitcoin, porque ele é muito correlacionado com a liquidez, certo? Então, na minha visão, nós estamos próximos do final de um ciclo de liquidez, de um ciclo de expansão, para daí sim a gente iniciar outro novamente. Como eu falei para vocês, a tendência de longo prazo é clara. Esse gráfico aqui, que eu tirei da Cross Border Capital, uma casa de análise especializada em acompanhar os movimentos da liquidez global, nos mostra, em média, quanto tempo dura um ciclo de liquidez. Então essa linha pontilhada é, em média, quanto dura um tempo de um ciclo de liquidez, de 1970 até 2025. E a linha vermelha é o ciclo que a gente está vivendo agora, e como vocês podem ver, a gente iniciou uma queda na liquidez. Essa média não quer dizer que vai acontecer exatamente igual desta vez. A gente pode ter um ciclo mais expandido, a gente pode ter um ciclo mais contraído. Mas, em média, isso nos indica que nós poderíamos estar próximos ao final de um ciclo de liquidez. Se você quiser saber um pouco mais sobre a minha análise deste momento que está acontecendo exatamente agora, no nosso vídeo da semana passada aqui que eu trago aos finais de semana, análise de mercado, eu deixei essa minha visão do momento atual um pouco mais clara, então você pode ver este vídeo aqui para ter insights mais profundos sobre o momento, mas eu quero trazer também um pouco da minha visão de longo prazo, e mesmo que a gente esteja chegando ao final de um ciclo de liquidez de curto prazo, para o longo prazo eu não quero vender meu Bitcoin, porque a demanda está aumentando cada vez mais. O Bitcoin não é o mesmo Bitcoin que era em 2014, em 2016, em 2020, em nenhum desses outros ciclos. O Bitcoin, neste ano de 2025, é um ativo completamente diferente.
ele é um ativo que ganhou legitimidade global. Desde a eleição do presidente Donald Trump, né, ele trouxe regulamentação, fez a reserva estratégica de Bitcoin, outros países estão de olho para começar a acumular Bitcoin, instituições, grandes empresas que antes não podiam comprar Bitcoin por causa de questões de regulamentação e tudo mais, hoje podem, estão oferecendo serviços de custódia, empréstimos com Bitcoin para seus clientes, e é um mercado que vai crescer muito daqui para frente com todas essas mudanças. Esse gráfico aqui ele nos mostra, né, o aumento da demanda institucional em 2024 e 2025 por Bitcoin, comparado aqui, né, em cinza com o novo supply, né, então os Bitcoins que são emitidos pelo processo de mineração. Você pode ver que, cara, é uma demanda que tem aumentado muito aí, né? A gente sabe aí que hoje as empresas já têm mais de 1 milhão de Bitcoins sob custódia, né? Sendo o principal holder, claro, o Michael Saylor, mas você pode ver que mais de 5% do supply já está na mão de grandes empresas, coisa que há pouco tempo atrás, antes de 2024, estava longe de ser uma realidade, né? Então eles estão começando a se posicionar no Bitcoin. A gente tem aí, por exemplo, o Larry Fink, tá, cara? Esse cara aqui, ele é o CEO da BlackRock, BlackRock sendo o maior fundo de investimentos aí, né? O fundo de alocação de capital do planeta, mais de 11 trilhões de dólares sobre gestão. A BlackRock, ela basicamente é dona de um pedaço do mundo, né? Os caras têm parte em todas as ações, tudo que acontece. E eles têm puxado muito forte a narrativa do Bitcoin e das criptomoedas, da tokenização de ativos e tudo mais. Então o investidor institucional, ele chegou pro jogo e ele tá só começando a acumular. Esse investidor, não todos, né, mas a maioria deles chega com uma mentalidade diferente de especulações em ciclos e ganhar no curto prazo. Os caras estão mirando no longo prazo, no potencial do Bitcoin, então nem todos pensam em vender tão cedo seus Bitcoins. E não para por aí, né? Eu trouxe também para vocês já algumas vezes esse vídeo mostrando o pessoal da Bitwise falando que tem fundos soberanos comprando, acumulando silenciosamente Bitcoin. Fundo soberano seria uma empresa que investe em nome de um país, né? A gente tem aqui alguns dos fundos soberanos que já têm exposição ao Bitcoin, né? Então você pode ver que tem vários países aí que já começaram a construir exposição em Bitcoin. A gente tem o Banco Central da Suíça aumentando a sua exposição em ações da MicroStrategy. Exposição indireta para Bitcoin, né? Mais uma vez, hoje já rodando mais de 253 milhões de dólares. A gente tem a França anunciando recentemente uma proposta aí, né, de criar uma reserva nacional de Bitcoin na casa de 2%. A gente teve essa discussão acontecendo no Brasil recentemente sobre a possibilidade da reserva estratégica de Bitcoin. E todos os países mundo afora estão começando a pelo menos discutir essa possibilidade. Não são todos que já estão com exposição, que nem a Suíça, que nem alguns desses outros países, mas todos já estão de olho e querendo construir a sua posição no Bitcoin. O Bitcoin, como eu falei, ganhou legitimidade como um ativo escasso, um ativo que veio para ficar. Na minha visão, esse processo de regulamentar, de abraçar o Bitcoin, é uma forma do governo dizer, cara, não deu para parar o Bitcoin, ele não vai parar, e se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele, né? Por muito tempo a narrativa foi que era um golpe, que era farsa, que era esquema de pirâmide, e hoje a verdade é clara, o Bitcoin é como se fosse o nosso ouro digital e é um ativo que veio para ficar, um ativo que não vai sumir tão cedo do mapa. Inclusive, trouxe para vocês também esse relatório recente da Deutsche Bank, um dos maiores bancos mais respeitados do mundo, falando que Bitcoin e ouro, muito provavelmente em breve, vão estar na reserva, né, no balanço de bancos centrais de praticamente todos os países do mundo, até 2030, certo? Então, essa tese de que o Bitcoin é o novo ouro digital, que ele deve se comportar como um novo ativo que é, de certa forma, obrigatório para você ter no seu portfólio, como uma reserva de valor, pelo menos uma parte do seu portfólio você tem que alocar em Bitcoin, é uma tese que tem se fortalecido muito. E aí, tem essa questão de que, cara, o ciclo de 4 anos pode até se repetir, a gente pode até estar vivendo esse ciclo de liquidez e o Bitcoin viver uma correção, mas no longo prazo, para mim, a tendência é clara. Ele vai alcançar algo parecido com o tamanho do ouro, e para ele fazer isso seriam mais de 10 vezes de valorização, tá? Hoje a capitalização de mercado do Bitcoin é de 2 trilhões de dólares, a do ouro é de 27. Então só pra gente chegar perto, não precisaria nem pegar o ouro, né? Já seriam mais de 10 vezes de valorização. Eu vejo isso acontecendo até 2030, talvez 2035. E se você observar, né, quando o ETF do ouro foi lançado, então se a gente está comparando o Bitcoin com o ouro, aproximadamente ali entre 2000 e 2005, o ouro disparou num bull market, né? Claro que não foi só de subida, a gente tem algumas pequenas correções aqui no caminho, mas foi um bull market de mais de 10 anos. Até 2013, mais ou menos, ali ele subiu, cara, diretamente. Então foram 10 anos de ganho. E é algo muito parecido com o que eu vejo com o potencial para acontecer no Bitcoin. Então, por mais que no curto prazo eu esteja um pouco mais receoso, a gente pode estar vivendo, né, um ciclo desse de liquidez, ver uma correção,
no longo prazo eu sigo extremamente bullish para o Bitcoin. Eu tenho meu Bitcoin que eu não vendo, que é a minha posição de longo prazo, independente de ciclo de 4 anos, seja do halving, seja de liquidez, não tenho problema, mas tem uma carteira mais especulativa, que a gente aposta em ativos de risco, essas coisas, altcoins e tudo mais. Aí sim eu teria um pezinho um pouco mais na cautela, tá? Agora eu não acho que é o momento de se expor muito ao risco, porque a gente tem esses sinais, né, do ciclo do halving, não necessariamente o halving, mas os ciclos de liquidez aí, né, chegando próximos do final, então não acho que é tempo de você tomar muito risco, mas para mim o risco de você ficar de fora do Bitcoin é maior do que você segurar ele. E mesmo que ele corrija, cara, se ele corrigir eu tô feliz em acumular mais Bitcoin. Você pode utilizar a estratégia do DCA, onde você vai comprar um pouco todo mês, toda semana, você vai construindo seu preço médio e no final, lá na frente, se a gente tá falando de 5, 10 anos, pouco importa se você comprou ele a 110, 105, a 100 dólares, a 90 mil dólares, 70 mil dólares, depois a 200, você foi acumulando, construindo a sua posição no longo prazo. Porque a curva de adoção do Bitcoin, ela tá apenas começando, tá só no começo, tá começando a ser discutido por países, né? Tá começando a ser adotado pelo investidor institucional. E eu acredito que daqui a 5, 10 anos isso daí vai ser uma norma. Vai ser tão comum ter Bitcoin no balanço de banco central, de governo, de instituição, como é ter ouro nos dias de hoje. Então, para mim é importantíssimo você começar a construir um posicionamento nesse ativo. Essa é a minha opinião sobre o ciclo de 4 anos do Bitcoin. Resumindo para vocês, para mim não é em relação ao halving, porque sempre aconteceu na história que isso deve se repetir, e é algo muito mais relacionado à liquidez. Então acompanhe a liquidez e você pode ter mais chances de adivinhar para onde que está indo o mercado, mas de qualquer forma o Bitcoin no longo prazo eu vejo com potencial enorme de crescimento e eu não vou querer estar de fora dessa. Eu não vou tomar o risco, para mim é muito mais arriscado você estar fora do Bitcoin do que você estar investido nele nos dias de hoje, certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Lembrando para vocês que toda semana nós estamos trazendo esses vídeos aqui no canal do MB. E se você ainda não tem a sua conta no mercado Bitcoin, QR Code na tela para você abrir a sua conta e começar a construir a sua exposição no que eu acredito ser um dos maiores ativos do planeta. Grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!